Oi, pessoal do canal de Neurofuncional, tudo bem? Bom, meu nome é Cassiana Azevedo Cruz, sou fisioterapeuta especialista em uroginecologia e obstetrícia, faço mestrado no Ciências da Reabilitação e o meu tema de estudo é uropediatria, o meu nicho, o que eu mais gosto de trabalhar. Mas a convite do Rogério, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre bexiga neurogênica e fisioterapia pélvica. Com muito prazer eu estou aqui, né, conversando com vocês, muito honrada também. Espero ajudá-los, né, e que vocês aproveitem aí um pouquinho desse tema. Primeiro, vamos definir, então, o que é uma bexiga neurogênica. A bexiga neurogênica, ela é uma disfunção, né, neurogênica do trato urinário inferior, é uma disfunção da bexiga urinária e do complexo esfincteriano devido a lesões do sistema nervoso central ou periférico. Ou seja, a minha bexiga e o meu complexo esfincteriano está funcionando de forma alterada devido a alguma lesão neurológica. Essa disfunção, né, do trato urinário inferior, ela pode ser tanto de causa neurológica, como a gente vai ver hoje, mas também anatômica e funcional. O padrão de disfunção neurogênica do trato urinário inferior, ele vai depender, então, da extensão, da evolução, do local da lesão neurológica. E é importante a gente saber disso, porque muitas vezes a bexiga neurogênica é a queixa inicial do paciente. Então, um sintoma que o paciente tem, né, que vai caracterizar uma bexiga neurogênica, pode ser até mesmo antes dele receber um diagnóstico. Então, o paciente acaba se incomodando pela perda de urina, acaba se incomodando por uma frequência urinária muito aumentada, acaba procurando ajuda, e aí, investigando, pode receber aí o diagnóstico de alguma doença neurológica. E ali, dentro dessas disfunções do trato urinário inferior, a gente tem a bexiga hiperativa, e mais de 10% delas têm origem neurológica. Então, para isso, eu trouxe aqui para todos nós, né, alguns exemplos de doenças neurológicas que têm sintomas urinários ali envolvidos, como é o caso da esclerose múltipla, o traumatismo crânioencefálico, lesões da medula espinhal, tumor cerebral, paralisia cerebral, a doença de Parkinson, a mielomeningocele, o próprio diabetes e o acidente vascular cerebral, ok? Então, são esses os exemplos. Mas agora a gente, né, entendeu que a bexiga neurogênica é uma função alterada. Mas como é que é a função normal da bexiga? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a micção funcional e o trato urinário inferior normal. Então, é esperado que a bexiga ela encha sob baixa pressão. É esperado também que a gente consiga, né, conter a saída da urina, consiga decidir o momento de urinar. Então, eu consigo manter uma continência urinária adequada. Assim que eu tiver a oportunidade de urinar ou for um local socialmente adequado, eu consigo, então, ir para a próxima etapa, que é a etapa de esvaziamento voluntário, completo e periódico sob baixa pressão. Ou seja, eu consigo decidir o momento que eu vou eliminar a minha urina e eu consigo esvaziar a minha bexiga. Isso ocorre de forma periódica, então, né, sob baixa pressão, como já está escrito aí. Bom, o ciclo miccional, ele funciona de duas formas. Ou a gente está armazenando, ou a gente está, né, eliminando a urina, miccionando, ok? Fazendo xixi. A maior parte do tempo nós estamos armazenando, então a gente tem o enchimento da bexiga. A todo momento está caindo ali urina. Então, a partir do momento que a gente esvazia, logo segundos depois já começa a encher de novo. Então, a gente já entra nessa fase de armazenamento. E o esvaziamento da bexiga, né, como a gente tá vendo aí, é caracterizado pela micção. A micção funcional, então, o que é esperado? Que o músculo da bexiga contraia em cima de um esfíncter relaxado. Então, eu tenho um aumento da atividade do músculo liso da bexiga, que é o músculo detrusor, em cima de um relaxamento dos esfíncteres uretrais. De uma forma bem rápida, bem pincelada, a gente vai conhecer então um pouquinho quais são os sistemas, a inervação que trabalha aí que vai influenciar aí a atividade da bexiga. Nós temos o sistema nervoso parasimpático pélvico, ali na raiz, no nível, né, sacral, na saída das raízes de S2, S4,
que vão garantir, então, uma contração detrusora e um relaxamento esfincteriano. É o que a gente estava falando, é a micção. Então, o sistema parasimpático, ele está atuando na fase de esvaziamento da bexiga, ok? O sistema nervoso simpático ali na região tóraco-lombar, nas saídas de T10, AL2, a gente tem a inibição do detrusor e a estimulação do colo vesical e da uretra proximal. Ou seja, o meu detrusor está relaxado, tranquilo, e eu tenho ali, mantenho um tônus de fechamento do colo vesical e da uretra proximal, garantindo então que eu fique na minha fase de enchimento. Bom, o sistema nervoso somático, ele vai atuar também ali no nível sacral, a partir do nervo pudendo, garantindo então para mim a contração do meu esfíncter uretral externo, que é de musculatura estriada. Vias centrais, que controlam a função do trato urinário inferior, são organizadas como um simples circuitos do tipo liga e desliga, on-off, que mantém uma relação recíproca entre a bexiga e o mecanismo esfincteriano uretral. Ou seja, enquanto um está contraindo, o outro está relaxado e vice-versa. Bom, então a gente sabe o que é uma bexiga neurogênica, a gente sabe o que esperar de uma micção normal, e agora a gente vai conhecer quais são os sintomas do trato urinário inferior. Os sintomas são divididos, em sintomas de armazenamento e esvaziamento. Os sintomas de armazenamento, eles são caracterizados pela frequência urinária, que pode estar aumentada, acima de 8 micções por dia, entre aspas, a depender ali da ingesta hídrica. Então, se você consome mais, volume de água, você vai mais vezes ao banheiro. E uma frequência urinária diminuída, que é quando você vai menos de 3 vezes por dia fazer xixi, ok? Outro sintoma é a urgência miccional. A urgência é uma vontade urgente. Não é vontade só de fazer xixi, é uma vontade que você não pode adiar, você não pode fazer outra coisa, tá? A incontinência diurna, então, ela pode ser tanto quando você tosse, espirra, que é a incontinência urinária de esforço, ou quando você está tentando chegar no banheiro depois de uma sensação urgente, Então, depois que você tem a urgência miccional, que é a incontinência urinária de urgência. Nós também temos a noctúria, que é quando você está dormindo e a sua bexiga te acorda para ir ao banheiro. E não, por exemplo, você acordou, ouviu um barulho e depois vai ao banheiro, ok? Então, a noctúria é caracterizada pela frequência urinária noturna, que pode, variar em muitos casos, chegando até 8, 10 vezes, por noite. E já, a gente já pode esperar que atrapalha muito a qualidade de vida das pessoas, isso. E a enurese também, que é quando você tá dormindo, mas não consegue acordar e acaba, o famoso xixi na cama, urinando na cama. Outro sintoma aí, agora na fase de esvaziamento, a gente tem, antes de começar, a hesitação. Então, eu tenho aquela pausa, eu tô tentando urinar, mas eu tenho esse período de hesitação. É um sintoma do trato urinário inferior isso também. Assim como eu precisar fazer, algum tipo de esforço para iniciar a micção. Enquanto estou ali miccionando e o meu jato urinário for com fluxo lento, for fraco, for intermitente, isso também é um sintoma do trato urinário e não é esperado. É esperado um fluxo contínuo, ok? E dor, enquanto você, a passagem é desúria, então dor para fazer xixi, também é um sintoma de esvaziamento e que a gente também deve investigar. Outros sintomas também aparecem, a ICCS, ela vai classificar, outros sintomas no seu guideline, e um deles é o sintoma doloroso. Então, dor na bexiga, sintoma de dor vesical, dor uretral ou dor genital. Também é algo que não é muito esperado. A manobra de contenção acontece muito em crianças, postergadoras ou até em adultos também, que é a contenção manual para impedir a saída de urina, ou até mesmo das fezes, ou mesmo contrações fortes do assoalho pélvico para inibir, então, a micção. A sensação de esvaziamento incompleto, então você urinar e ainda sentir que tem urina para sair.
a própria retenção urinária, que é a incapacidade, né, de você fazer xixi, o gotejamento pós-miccional e a divisão ou pulverização do fluxo de urina. Isso também é um sintoma do trato urinário inferior, ok? Então, são esses os sintomas. Agora, nós vamos entrar na principal, né, no objetivo da aula. Então, por que a gente está aqui assistindo essa aula até agora? Bom, porque a gente quer entender como que a bexiga funciona a depender ali do nível de lesão, ok? Então, a gente vai dividir, né, não só didaticamente aqui, mas também nos guidelines, eles também usam dessa divisão para que a gente entenda o que está acontecendo. Isso, às vezes, ele pode mudar um pouco da nomenclatura, mas a gente entendendo o porquê, fica mais fácil de acompanhar, ok? Então, a gente vai dividir em lesões suprapontinas, então acima da ponte, suprasacral ou infrapontinas, e lesões subsacrais, ou ali na região da medula sacral. Então, o nível da suprapontina vai acometer o nível encefálico, a infrapontina, o nível da medula espinhal, e a subsacral, o nível da medula sacral. Então, vamos lá conhecer, então, a função, né, dessa região suprapontina em relação à micção. Bom, o encéfalo e o cérebro, ele é inibidor da micção. Então, ele tem algumas áreas que vão atuar inibindo para que a gente consiga ficar a maior parte do tempo ali armazenando. E quando eu decido urinar, né, quando eu tenho a micção voluntária, essa influência inibitória, ela precisa ser desligada, ok? Então, agora vamos pensar em uma lesão nessa região. Lesionando essa região, eu não tenho mais a inibição da micção. Então, eu vou começar a apresentar contrações involuntárias do músculo detrusor. Então, a qualquer volume de urina, o meu músculo da bexiga vai querer contrair, avisando para eu eliminar, ok? Para que eu elimine isso. A minha função esfincteriana vai estar coordenada. Meu esfíncter interno, externo, eles vão estar relaxando em cima, né? Eles vão conseguir relaxar em cima de uma contração, por exemplo, da musculatura da bexiga. Porque a minha lesão está suprapontina, ok? Daqui a pouquinho a gente vai retomar isso. E a minha sensação vesical, ela vai estar preservada. Então, eu vou ter a sensação da minha bexiga cheia ou da minha vontade de fazer xixi. Em alguns casos, que não é o muito comum, pode acontecer sim, né, lesões nessa região, e a pessoa apresentar a abolição do reflexo detrusor na fase inicial, ou que isso fique, né, de forma permanente, ok? Mas não é o que mais comum acontecer. Os sintomas, então, pensando num cérebro que não consegue inibir, num detrusor que fica contraindo o tempo todo, é uma frequência urinária aumentada. Então, a pessoa vai mais vezes ao banheiro. Qualquer volume de urina, a pessoa já vai no banheiro. A sensação de urgência. E essa sensação, ela não acompanha o volume. Muitas vezes a pessoa está com muita vontade, exagerado para ir ao banheiro, e quando vai sair um volume urinário que não justifica aquela urgência toda. Às vezes, né, indo tantas vezes ao banheiro e sentindo tanta urgência, esses pacientes também podem apresentar incontinência de urgência, quando a pressão, né, do detrusor, ela excede ali a capacidade do esfíncter se manter contraído e a gente tem ali a perda de urina. E também a noctúria, que eu já contei para vocês, que é quando a bexiga acorda a gente para ir ao banheiro. Então, algumas doenças, né, neurológicas que representam essa fase é o AVC, a doença de Parkinson, a demência e os tumores cerebrais. Bom, agora nós vamos para o nível medular, suprasacral. O nível medular, ou infrapontino, ele está abaixo da ponte. A nossa ponte, ela coordena, né, a ação do detrusor com os esfíncteres. Então, ela promove para a gente um sinergismo vésico-esfincteriano. Ela que fala, olha, pode contrair, bexiga. Olha, esfíncter, pode relaxar, ok? Tendo uma lesão nessa região, abaixo dessa região, a gente também, além de ter, né, o comprometimento da função da ponte, o cérebro ali também continua sem conseguir inibir a micção. O que vai acontecer? Eu vou ter contrações involuntárias semelhante, né, a outra lesão que nós vimos,
Porém, agora, eu tenho um dissinergismo vésico-esfincteriano, ou seja, enquanto o meu músculo está contraindo, o meu esfíncter ele não consegue relaxar. Então, isso é algo muito ruim para a nossa bexiga, ok? Isso é conhecido como dissinergismo vésico-esfincteriano. A sensação vesical, ela pode estar diminuída ou abolida. Então, o que significa isso? Que pode ser que eu tenha essas contrações, que eu tenha toda essa repercussão e eu não sinta, né? Eu não tenha conhecimento ali, eu não tenha consciência dessas sensações. Então, aqueles sintomas, né, do trato urinário, frequência, urgência, às vezes, para esses pacientes, né, eles não vão reconhecer, porque a sensação vesical, ela tá diminuída ou abolida. Se eu tiver uma lesão, né, de T6, por exemplo, para baixo, eu posso ter o meu esfíncter uretral interno funcionando legal, mas o meu esfíncter uretral externo, não. Se eu tiver lesões acima, os meus dois esfíncteres, tanto o interno quanto o externo, eles vão estar dissinérgicos, ok? Então, ó, colocando tudo isso aí no bololô, a gente vê que é um alto risco para o trato urinário superior essa condição. É o pior cenário que tem para bexiga neurogênica. Mas, se por um acaso eu tiver uma lesão incompleta, eu posso apresentar sintomas de armazenamento, aqueles que a gente viu na lesão passada. Ou esvaziamento também. E nesse caso, o paciente pode apresentar um jato urinário fraco, intermitente, aquela hesitação. Ele também pode sentir, né, que a bexiga não esvaziou completamente. E na fase de choque medular, ele pode passar ali por esse período de retenção urinária. Então, caracterizando, né, a lesão nesse nível, as doenças, né, nesse nível eu tenho a lesão traumática da medula espinhal, a esclerose múltipla, a mielomeningocele e mielites de etiologia diversa, ok? E é perigoso porque esse cenário, né, ele predispõe para a infecção do trato urinário inferior. Por quê? A bexiga fica muito tempo ali, a urina fica muito tempo ali dentro da bexiga. Então, as bactérias, elas vão se proliferando e tem mais chances de grudar na parede da bexiga, podendo ali fazer infecções, tanto da bexiga, quanto acender essas bactérias, né, essas infecções ali, chegando até os rins. Então, isso pode, né, garantir aí uma deterioração progressiva da bexiga e do trato superior. Vamos entender o porquê que isso é tão sério. Bom, minha bexiga fica contraindo e o meu esfíncter está fechado. Então, o que acontece? A bexiga pensa, bom, eu preciso pôr mais força para ganhar desse esfíncter que está fechado. Então, eu aumento a força de contração para vencer a força do esfíncter. Isso faz com que eu tenha um espessamento da parede vesical, então ela vai ficando mais forte, né, hipertrofiada. Essa condição pode levar a um quadro de isquemia. Eu posso ter lesões da fibra muscular do detrusor, que então vai ser substituído por um tecido conjuntivo, que não vai me dar tanta complacência e elasticidade. Eu também posso, nesse cenário, ter muita pressão intravesical, então a pressão da bexiga, dentro da bexiga, fica muito alta. Isso pode me levar à incontinência urinária por transbordamento, né? Ficou muito, muito cheia, e aí começa a perder urina. Ou eu posso, né, ter um refluxo urinário. Então, essa urina pode refluir para o meu trato urinário superior, e aí levando a um quadro de insuficiência renal e até morte. Então, por isso que esse é um cenário muito perigoso, e por isso que pacientes neurológicos, né, eles precisam ter acompanhamento aí com urologista, com médico, com fisioterapeuta, para que a gente fique monitorando essa questão. Bom, e aí agora o último nível, que é o subsacral, ou da medula sacral. Nessa região, a gente tem o centro sacral e o cone medular, que estão ali representados pelos nervos parasimpáticos. E também nessa região, eu tenho a força de contratilidade detrusora. Se essa região funciona, né? Se ela tem a força de contratilidade detrusora
e ela está ali atuando nos meus, né, os meus nervos parasimpáticos, lesões nessa região, eu vou ter, então, uma hipoatividade detrusora, ou a contratilidade neurogênica do detrusor. Então, o contrário do que a gente viu até agora, o detrusor, ele não contrai, a bexiga enche, 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 ele não responde. Eu também vou ter uma diminuição da complacência vesical por fibrose da parede da bexiga. Então, essa situação pode levar a uma isquemia, que pode levar a substituição, né, a lesão, substituição por tecido conjuntivo, e aí sim, a diminuição da complacência vesical. E a minha sensação vesical, como vocês podem ver, ela está diminuída ou abolida. O tônus residual do esfíncter uretral estriado, estriado sem controle voluntário. Então, você tem um tônus residual, mas ele não tem o controle, né? Você não consegue relaxar e contrair o esfíncter voluntariamente. O que acontece nessa lesão? Eu posso ter uma incontinência de esforço por deficiência esfincteriana ou um transbordamento, ok? A minha pressão da bexiga excede ali aquele tônus residual que tem no meu esfíncter. O fluxo diminuído, a micção pode acontecer por valsalva, né, sob valsalva, e o meu fluxo pode ser ali interrompido. Esse quadro, ele acontece muito nas discopatias, lesão traumática baixa, mielodisplasia lombosacral, que é a mielomeningocele, malformações sacrais, ou por ali, por algum trauma em relação à radioterapia, um trauma cirúrgico em relação à cirurgia pélvica oncológica. E a lesão dos nervos periféricos, ela se comporta da mesma forma que essa lesão da região da medula sacral. Por quê? Eu tenho uma abolição do reflexo detrusor, uma possível diminuição da complacência e disfunção esfincteriana, e também por conta ali de trauma pélvico extenso ou cirurgias pélvicas radicais, no caso da oncologia. Então, agora, nós vamos também comentar sobre o intestino. Por quê? Há uma alta prevalência nas doenças neurológicas de disfunção urinária e intestinal. Isso porque são órgãos, né, a bexiga e o intestino, eles são órgãos autônomos regulados para as necessidades sociais, disponibilizados por uma inervação somática. Ambos mantêm a continência relacionada à contração de estruturas de fechamento suave. A bexiga, no caso, ela tem um fechamento suave do colo da bexiga, e o intestino, o esfíncter interno do intestino. E ambos, né, possuem esfíncteres estriados, uretral e anal. A micção e a evacuação também funcionam da mesma maneira, através de um relaxamento adequado para a eliminação fisiológica reflexa, tanto de urina quanto de fezes. Além disso, né, a bexiga e o intestino, eles têm a mesma origem embriológica, que é ali a cloaca. E também são estruturas vizinhas, que compartilham ali de sistema nervoso, né, e de musculatura, como os músculos do assoalho pélvico, ali, que eles têm em comum. Por isso também é importante que a gente saiba que quando a gente tem uma disfunção urinária, é preciso também investigar como é que está a atividade intestinal. Agora vamos entrar em relação à fisioterapia pélvica. A avaliação. Além da avaliação neurológica, nós temos que perguntar algumas coisinhas diferentes. Bom, eu tenho que ter uma noção, né, sobre a lesão desse meu paciente, se é uma lesão completa ou incompleta. Eu também tenho que saber a origem, é destrutiva, irritativa, reversível. Essa lesão neurológica, ela antecede ali alguma outra lesão. Existe também alguma lesão prévia, né, uma doença prévia ou concomitante, né, doença urológica. Esse meu paciente, ele sente, né, ele tem a sensação da plenitude vesical, ele sente que a bexiga está cheia, ele sente que o intestino está cheio. A micção desse meu paciente começa de forma voluntária, reflexa, ou ele precisa fazer uma pressão, né, como é conhecida a manobra de Credé. Qual que é o tipo dessa micção do meu paciente? Ele consegue ter uma micção da maneira dele, ou ele precisa passar uma sonda, né, fazer o cateterismo?
A frequência de evacuações, eu preciso perguntar, como é que tá o intestino? Tá tendo perda, né? Incontinência fecal? Sente desejo evacuatório? Como que é o padrão evacuatório desse meu paciente? A função vesical, eu também preciso conhecer se meu paciente ele tem orgasmo, ele tem ereção, ele tem excitação, ele sente prazer. E quais os medicamentos que estão sendo usados? Eu também preciso saber colocar na minha avaliação, porque isso é muito importante também para o meu trabalho pélvico. No exame físico, além do exame, né, físico normal da neuro, eu preciso saber especificamente, né, como que está a motricidade, o grau de mobilidade, a função das mãos, porque esse meu paciente vai fazer cateterismo. Então, ele tem que ter uma boa habilidade, ele tem que ser capaz, né, de se higienizar. Então, eu preciso conhecer como que é a habilidade desse meu paciente. Assim como saber a sensibilidade desse paciente. Então, eu vou avaliar ali nos dermátomos perineais como que está essa sensibilidade superficial. Como é que está o tônus do esfíncter anal dele? Está hipertônico, hipotônico ou está normal? Como que está a musculatura do assoalho pélvico? Os músculos do assoalho pélvico estão funcionando corretamente? Está conseguindo contrair rapidamente? Consegue relaxar rapidamente? Consegue sustentar uma contração? Como que está a qualidade dessa contração? Então, tudo isso eu consigo na minha avaliação da musculatura íntima. Os reflexos dessa região. Então, reflexo bulbocavernoso, que a gente vai ali pressionar a glande do pênis ou o clitóris, né, para ver uma contração do músculo bulbocavernoso ou uma contração esfincteriana. O reflexo cutâneo anal, que eu vou percutir, né, na região perianal também. O reflexo cremastérico, que é na parte, na raiz da coxa mais proximal, eu vou percutir e ter uma contração do mesmo lado. Na região glútea, eu vou analisar, né? Eu vou avaliar essa região glútea para ver se tem sinais ou estigmas, lipomas lombosacrais, tufos de pelos, manchas, assimetrias ou a implantação baixa da prega interglútea. E o diário miccional também, preferencialmente 3 vezes, 3 dias consecutivos, e o intestinal 7 dias consecutivos. Existem questionários validados para essa população, para avaliar sintomas urinários, né? Tanto para esclerose múltipla, lesões medulares e na espinha bífida, tem alguns exemplos aí para vocês. Existem questionários validados para avaliar a qualidade de vida, né, nos sintomas intestinais para essa população, assim como a qualidade de vida, que vocês podem depois acrescentar, né? A avaliação por meio de questionários, ela é desejável ali, quando você está avaliando um paciente neurológico. E agora vamos falar um pouquinho do tratamento. Então, pensando nas lesões ali na região do encéfalo, que a bexiga está trabalhando, mas o esfíncter está com atividade normal. Existem, no tratamento da urologia em geral, a gente tem 3 linhas de tratamento, né? 3 fases. Então, a primeira linha de tratamento, a fisioterapia pélvica está em praticamente todas, que é a terapia comportamental, mudança de hábito, a fisioterapia, né, por meio dos exercícios perineais, por meio da eletroestimulação transcutânea. Então, a gente consegue auxiliar o paciente que tem uma bexiga, né, porque o tratamento vai ser semelhante à bexiga hiperativa que a gente recebe em consultório, né, de origem funcional, por exemplo. Pode também o paciente, né, como segunda linha, fazer o tratamento por meio de terapia medicamentosa. E por meio de terceira linha, então, a toxina botulínica é uma opção, que é uma injeção, né, uma cirurgia minimamente invasiva, que vai injetar botox ali dentro da musculatura da detrusora, né, para que evite essas contrações exageradas. Ou mesmo a implantação ali na região sacral, para que seja feita uma neuromodulação. Na região ali da medula, né, suprasacral ou infrapontina, em que o detrusor está ativado, né, está trabalhando bastante, e a gente tem um esfíncter dissinérgico, idealmente essa pessoa deve fazer o autocateterismo intermitente. A terapia medicamentosa é importante, neuromodulação pode ser necessária, e a toxina botulínica também, ok?
Nesses casos, a fisioterapia pélvica tem pouca aplicação. Por a gente já ter visto que é um alto risco para o trato urinário superior, esse paciente tem que estar sempre em contato com o urologista ou com o médico que está acompanhando e dando atenção em relação à forma como que esse paciente está urinando. Muitas vezes esse paciente está perdendo, né, urina por transbordamento e acaba achando que está urinando em relação a isso. Mas é muito importante que ele tenha os exames em dia, que sejam feitos a urodinâmica, que seja feita urodinâmica com eletroestimulação, então, com eletromiografia, perdão, para ver a atividade esfincteriana. Então, a gente precisa que esse paciente dê seguimento. Nas lesões ali em nível sacral, a atividade detrusora, né, ela é praticamente, está praticamente abolida, e o esfíncter pode ou não estar hipoativo. Nesses casos, o cateterismo intermitente, né, é a forma como a bexiga vai esvaziar. Terapia medicamentosa pode ser usada. A fisioterapia pélvica pode contribuir e muito, né, principalmente na qualidade muscular, então melhorar a contração desse esfíncter, desde que essa pessoa, né, que esse paciente também tenha um bom segmento, porque muitas vezes a gente pode trabalhar essa função, né, do esfíncter e acabar ali não dando atenção, não trabalhando o esvaziamento, não trabalhando uma boa orientação e acabar prejudicando, né, agravando o quadro desse paciente. E muitas vezes também pode ser feito um tratamento cirúrgico. Bom, como vocês viram, foi passado, né? A gente poderia conversar sobre isso. Cada tema desse a gente poderia conversar aí no tempo de uma aula inteira. Mas eu já deixo aqui, né, o meu agradecimento. Essa frase eu gosto muito, é uma frase que eu uso há muito tempo, que ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é um estranho ímpar, porque independente, né, de como a gente tá aí avaliando o paciente, independente do nível de lesão, independente de quem seja, se tem ou não, cada paciente tem que ser tratado de forma individualizada. A gente precisa avaliar a história do paciente, ver qual que é a necessidade e a disponibilidade que ele tem aí para fazer o tratamento e melhorar aí a qualidade de vida dele, ok? Bom, então, muito obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e até uma próxima, quem sabe. Um beijo.